Olá, está no ar o podcast Alesc Plural, um podcast democrático que você já sabe, aqui o espaço é seu. A gente debate temas atuais, apresenta exemplos de superação, iniciativas inclusivas, políticas públicas voltado a combate à desigualdade, preconceito, violência e saúde. Hoje a gente vai falar sobre segurança nas escolas, gente. E para falar sobre esse assunto, os nossos convidados são o Dr. Wilson Paulo Mendonça Neto, promotor de justiça e coordenador estadual do GAECO. Muito obrigada pela sua presença. E também nós temos o Bruno da Cunha, que é gerente de inteligência, de cyberinteligência, mais precisamente, e agente da Polícia Civil. Bom, para falar sobre esse assunto, eu já vou começar trazendo os dados, né? Os dados de 2024 são de 7.719 ocorrências nas escolas estaduais. Agora, é claro, o trabalho de vocês tem sido de suma importância para que a gente pudesse avançar no sentido de segurança em detrimento aos estudantes, aos professores e às escolas do estado de Santa Catarina. Eu começo com o senhor, doutor. Eu queria que o senhor me trouxesse que tipo de ações estão sendo feitas e como é que é o trabalho do GAECO para que a gente possa mudar esse cenário. Então, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, estamos sempre à disposição. O GAECO, por meio do Cyber GAECO, tem trabalhos no sentido de atuar na prevenção, então fazendo acompanhamento de redes de dark web e também trabalhos pós, ou seja, depois do fato acontecido. A nossa ideia é sempre prevenir o que a gente tem, o que pode se fazer no sentido de melhorar as vulnerabilidades que permitem que ataques aconteçam, como nós já tivemos, infelizmente, situação de saudades, situação de Blumenau. Então o Cyber GAECO ele tem uma força-tarefa composta por vários órgãos que trabalha no sentido de prevenir esse tipo de ocorrência, tão logo tenha conhecimento, ainda que informal, então iniciam investigações, os policiais e investigadores analisam esses dados para a gente tentar evitar. Inúmeras ações já foram feitas no sentido de evitar ataques com consequências nefastas, como já aconteceu em Santa Catarina. Além disso, também, numa segunda vertente, quando já aconteceu o ataque, nós trabalhamos também no sentido de evitar esse tipo de punir e responsabilizar esse tipo de situação. Agora, como é que a gente pode, nos antecipar com relação a essa questão na medida de prevenção, né? Os professores estão ali na sua rotina, no dia a dia. A gente tem a questão da segurança na entrada, tem a questão dos pais que a gente não consegue ver, a menos que a criança dê algum sinal, né? Como é que funciona isso na prática, doutor? É o ideal que se tenha e se faça um acesso ao controle. Muitas escolas não têm um controle efetivo daqueles que entram e principalmente, investindo ali na questão da infraestrutura, portões, portas, janelas vulneráveis, mas principalmente que se trabalhe a questão da saúde mental dessas crianças e adolescentes. É muito importante que os professores estejam preparados para tão logo verifiquem qualquer situação que indique um comportamento desviado para aquela idade daquela criança, daquele adolescente, ela já inicie com a escola uma observação dessa criança. Não dá para deixar esperar. Isso tem que ser feito tão logo aconteça qualquer situação que o professor chame a atenção do professor, do educador, ele já entra em contato com essa criança, tenha liberdade com essa criança para que a criança possa abrir o seu coração para ela, para o professor, e aí possa se trabalhar e verificar se tem alguma situação em casa, se está sendo vítima de bullying, de cyberbullying, se está com algum problema com os pais, porque esses comportamentos eles costumam dar indicativos de que vão acontecer. Então a grande jogada na nossa visão, falando no linguajar simples, é trabalhar essa vulnerabilidade e fazer com que o professor, o educador, os colégios tenham pessoas preparadas para verificar esse tipo de situação e aí entrar em contato com essa criança, procurar os pais e não deixar acontecer o problema. Bruno, já dando continuidade nessa questão, né? Essa com certeza é uma via de mão tripla até, né? Porque Sim. Todos têm que trabalhar em conjunto, né? Agora, com relação a ataques às escolas e violências na escola, como é que a Cyberlab pode atuar efetivamente, assim? Ela capta informações? Explica pra gente como é que funciona na prática. Sim, primeiramente agradecer o convite, né? E uma honra estar aqui na mesa junto com vocês, junto com o doutor, o promotor Wilson. Só contar um pouco da história do Cyber. A gente surgiu ali em 2023, logo após o ataque de Blumenau. Eu recebi um convite pessoal do delegado Ulisses, né, o delegado geral, para criar esse inicialmente um laboratório de inteligência cibernética. Né? Esse ano ele ganhou o status de gerência de inteligência cibernética, dada a importância e o crescimento que ele teve dentro do Estado. Né? Inicialmente, nosso trabalho era atuar especificamente com questões em redes sociais, fontes abertas, né? Buscar dados, né, e ameaças em redes sociais, em fontes abertas. Então, nós já fizemos diversos trabalhos,
né, não só no estado de Santa Catarina, como fora do estado também, porque a internet não tem fronteira, né, eu não consigo dizer assim, ó, só quero pesquisar ou só quero, né, buscar ameaças no estado de Santa Catarina, não consigo fazer isso, né, então a gente teve casos já em diversos estados que a gente colaborou, né, fizemos relatórios, encaminhamos para aquele estado, tivemos casos até fora do Brasil, né, que acabamos nos deparando ali com algum tipo de ameaça e conseguimos prontamente ali informar os adidos ali dos países para que tomassem algum tipo de atitude e ação para evitar que um massacre ocorra. Então a gente faz esse monitoramento, quando encontramos algo ali que nos chama atenção, né, nós buscamos informações, verificado que é do estado de Santa Catarina, nós buscamos ali diretamente a unidade, né, a delegacia da área ali para que possa estar trabalhando, né, e evitando, né, que de fato uma violência venha ocorrer no ambiente escolar ou também fora do ambiente escolar, que também pode acontecer. Tá? Hoje também nós temos um trabalho de estar monitorando todas as ocorrências do estado. Tá? Então nós temos inclusive um psicólogo policial civil, né, que ele analisa os casos, porque assim, tinha um grande gargalo, né, identificar um perfil, uma pessoa, né, que a gente, né, que estava fazendo uma ameaça que a gente não sabia quem era, a gente conseguia. Né? A internet tem seus meios de manter anonimato, mas grande parte das vezes a gente consegue chegar no autor. Agora, e os casos em que a gente sabia, né, que tinha ali algum tipo de ameaça, o professor detectou algum tipo de situação que poderia trazer ali algum alerta, né, que no futuro poderia representar ali algum tipo de violência, algum tipo de ataque. Então nós optamos, né, em trazer principalmente um psicólogo, em que ele analisa os casos, as ocorrências e fala, olha, esse caso aqui, né, talvez necessite de uma atenção especial, o encaminhamento, né, para uma rede, né, para a saúde, para algum tipo de intervenção para evitar no futuro algo, né, algum tipo de violência ou algo pior. Tá? Então a gente atua basicamente nesse caso, né, nosso trabalho é muito parecido, né, infelizmente, né, infelizmente mesmo, né, a gente tem, vamos dizer assim, tem trabalho para todo mundo, né? Queria que a gente ficasse brigando por casos, né? Não, esse caso é meu, esse caso é teu, mas isso não acontece, né? Acontece que acaba tendo muitos casos aí de ameaça e violência que a gente atua. Tá? Bom, você que está nos acompanhando, né? A gente deve lembrar com certeza da tragédia que aconteceu em 5 de abril de 2023, na creche Cantinho Bom Pastor, em Blumenau. Um ataque à escola onde 4 crianças morreram. Entre elas estava o Bernardo, de 4 anos, filho de 2, Jennifer e Paulo, que já estiveram, inclusive, aqui com a gente. E aí, partindo dessa realidade, desses números que eu falei anteriormente, são em 2024 7.719 ocorrências nas escolas estaduais. A gente elaborou 4 episódios com esse tema, segurança nas escolas, e hoje, na segunda edição, estamos com esses convidados, né? O Dr. Wilson Paulo Mendonça Neto, promotor de justiça e coordenador estadual do GAECO, e o Bruno da Cunha, que é gerente de cyberinteligência. Agora, é um dever que tem que começar de casa, né? E quando não começa de casa, vocês devem ter um trabalho dobrado, né? Ou seja, a criança dentro de casa, se sofre algum tipo de violência e de alguma forma já é um adolescente que pode estar já replicando na escola, acaba que é um trabalho um pouco mais árduo. Me corrijam se eu estiver errada. Agora, a criança que está na internet, sofrendo os ataques, enfim, e não replica, também deve ser. Eu tive há pouco tempo num evento de segurança pública em São Paulo e os vídeos são chocantes, né? E a gente até custa acreditar que acontece esse tipo de vídeo onde eles são induzidos, os adolescentes, a fazerem certas coisas. Agora, é preciso que se fique atento, né? Porque hoje a internet apesar de muito divulgada, né, doutor? Parece que é um recurso para os pais fazerem as coisas em casa, né? Joga na internet e vai fazer suas coisas. Enfim, tem que estar atento. A sugestão que eu dou, isso participando também de outros debates sobre o tema, principalmente bullying e cyberbullying, é que há necessidade que os pais façam um monitoramento. É muito discutido, a criança tem independência, ela pode acessar o celular é dela. A bem da verdade, enquanto não atinge a maioridade, os pais são responsáveis e eles devem sim, a meu ver, fazer o monitoramento do que os filhos estão acessando. Nós temos aí inúmeros casos, como já disse o Bruno, e de que se verifica que os filhos vão consultando desde pedofilia a táticas de mutilamento, acesso daí às pessoas, muitas vezes crianças e adolescentes, como vítimas, mas outras vezes também repassando conteúdo proibido que não é acessível à sua idade, porque hoje a internet você encontra qualquer coisa. Você encontra qualquer assunto. Então precisa sim ter um monitoramento efetivo dos pais e os professores e educadores também ser treinados, existirem protocolos nos colégios para quando detectem
um comportamento não associado àquela idade, já imediatamente acione os pais, os responsáveis e a direção do colégio para que a gente evite esse tipo de situação. Então eu vejo como extremamente prudente o monitoramento constante dessas crianças e adolescentes e por parte do colégio protocolos específicos no sentido de identificar, preparar os educadores para esse tipo de situação. O educador tem que estar preparado para conversar com aquela criança, para que a criança se abra com ele. Muitas vezes a criança, ela reproduz aquilo que ela vê em casa, atos de violência, atos de agressão, atos dos mais diversos xingamentos, então ela acaba reproduzindo isso. E o professor, ele, com a percepção dele, com essa expertise dele de tratar com crianças e adolescentes, ele consegue visualizar isso e detectar que essa criança precisa de um acompanhamento psicológico, às vezes da assistência social, às vezes do conselho tutelar, às vezes ser retirada até em situações mais graves daquele lar. Por isso a importância e a grande relevância do papel dos pais em controlar, em verificar, em acompanhar e também dos professores e educadores nesse segundo momento. Bruno, alguma dica que possa ser dada para o pai? Porque nem todo mundo, apesar da internet hoje ser muito fácil, né, muito de ser usada, algum que a gente possa passar para os pais? Porque alguns pensam, inclusive, é muito pequeno. Mas eu, por exemplo, outro dia eu peguei meu filho vendo um filme que ele gostava na versão, numa versão horrorosa de bater, um desenho que ele gostava, né? Que é o Bluey lá, e o Bluey tinha olhos vermelhos, atacava, enfim, eu disse, quem é que cria esse tipo de coisa, né? Bem na hora, graças a Deus. Então, tem alguma dica que possa ser dada nesse sentido? Assim, eu sempre gosto, quando eu vou fazer algumas falas em alguns eventos, sempre começo assim, você deixaria teu filho sozinho ir numa praça, né? As pessoas falam, depende, né? Eu digo isso porque eu sou pai também, eu tenho um filho ali, uma Sim. criança de 9 anos. Você deixaria teu filho sozinho numa praça? Depende do lugar, né, da situação, eu até deixaria. Né? Se você desconfiasse que tivesse ali um criminoso, um pedófilo, por exemplo, você deixaria? Só desconfiasse, né? Um boato. Com certeza já não deixaria, ficaria com o pé atrás. Se eu tivesse certeza disso, com certeza mais ainda que você não deixaria seu filho sozinho. Eu falo, então por que você, né, pai, eu me incluo nisso também, né, que meu filho também usa tablet, está na internet, por que você deixa o seu filho na internet, um lugar que a gente sabe que tem pedofilia, tem pessoas ali com intenção de prejudicar aquele adolescente, aquela criança, ficar sozinho navegando na internet sem nenhuma supervisão. Eu falo assim, não é proibir totalmente, porque eu acho que proibir totalmente também você acaba criando ali um meio para que ele busque de alguma maneira ele vai buscar o acesso àquele conteúdo, mas permitir o acesso mais vigiado, controlado, sim, né? Como o promotor falou, os pais são responsáveis sim pelo que os filhos estão fazendo, então eles têm que saber o que o filho está fazendo na internet, né? E controlar, tá cuidando do que ele está assistindo, né? E de repente até restringindo algum tipo de conteúdo, algum tipo de acesso. Tá? Eu digo isso porque, né? Por exemplo, o YouTube. Né? Tem muita coisa legal, mas também tem muita coisa ali que na cabeça da criança aquilo vai criando ali uma dependência em que ele não consegue sair daquilo ali, né? Vira um ciclo sem fim que ele não consegue se livrar daquilo, né? Assim como, por exemplo, jogos, né? Roblox, a gente vê muito casos envolvendo Roblox, né? O Roblox não é uma plataforma criada para práticas de crime, mas claro, né, que alguns pedófilos, né, eles encontraram ali um caminho para chegar em vítimas, né? Então o que eu falo, vai proibir seu filho de jogar Roblox? Não precisa proibir, né? Mas cuide do que ele está fazendo ali, cuide com quem ele está conversando, né? Até para o meu filho, você quer jogar, joga, mas assim, você está proibido de conversar com qualquer pessoa, você não vai usar áudio, não vai usar microfone, não vai trocar texto com ninguém, e de vez em quando eu vou ali, eu olho, né, verifico o que está acontecendo. Eu acho que o principal é isso, tem que ter a supervisão dos pais sim, tá? Tem que ter o controle, né? Quando meu filho sair de casa, beleza, quando ele sair de casa, né, tiver a sua vida independente, ele vai ser dono dos seus atos, né, e vai ser responsável por isso. Até lá, eu, pai, sou responsável por ele, né, então tenho que saber, tenho que cuidar o que ele está fazendo no aparelho, no telefone, na internet. Amanda, se me permite, por favor. Aproveitando a deixa do Bruno, é muito importante que os pais verifiquem as plataformas que os filhos estão acessando. Então, eles podem facilmente, eu também não sou mais da informática, os policiais são, mas olhar o histórico. O que ele está navegando? Que tipo de programa? E outra coisa, quando se trata de jogos, né, eu também tenho filhos que jogam bastante. Qual é a classificação para aquele jogo? É permitido, já que o menino de 11 anos esteja jogando aquilo?
de 14 esteja jogando algo de 18. Então, isso é importante que os pais verifiquem, porque às vezes o amiguinho acaba liberando, como você colocou, né? Às vezes é uma forma do pai poder fazer as coisas em casa e deixar o filho na internet e navegar. Mas a internet ele encontra qualquer assunto, às vezes assuntos não condizentes com a idade dele. Por isso que eu volto a repetir da necessidade de verificar o histórico daquilo que o filho está olhando. Do Google é fácil de ver isso, no celular. E ao mesmo tempo é importante que os pais verifiquem também os grupos de WhatsApp que os filhos estão interagindo com outros jovens, mesmo jovens e adolescentes, eu não digo nem adulto, tem muito adulto que se passa por criança para enganar, e aí pedófilos e tal, mas vários grupos de WhatsApp, a gente tem visto isso aqui em Santa Catarina, inúmeros casos de bullying dentro de grupos de WhatsApp, xingando as crianças, às vezes eles já aprenderam a pagar para todos, sabe? Então é interessante que os pais olhem, pô, mas o que teu amiguinho falou aqui daquela menina, o que esse amiguinho falou daquele menino, entendeu? Isso é muito importante, essa interação do pai com os filhos. Às vezes os filhos não querem mostrar pra gente, né? Não, pai, isso aqui é assunto de criança, não, mas deixa eu ouvir o que vocês estão falando. E às vezes a gente verifica os filhos falando verdadeiras atrocidades, e todo mundo diz, não, meu filho não faz isso. Você tem certeza? Você tem certeza? Porque a criança tem muito disso, de aprontar. Todos aprontam. Só que da idade, na né? nossa época era um pouco, na minha especificamente, né, Amanda? Não, na tua era um pouco diferente hoje. Mas hoje, com os grupos de WhatsApp, nós vemos verdadeiras atrocidades. Eu já vi em grupos de WhatsApp, meus filhos que estudam em colégios particulares, agressões a meninas, a meninos, a comportamentos de crianças, sabe? E isso não é possível que os pais, nenhum dos pais olhe e diga, não, aqui você não vai mais ficar. Criar hoje também a figura do bonequinho, né, Bruno? Eu não sei fazer isso, mas meus filhos sabem. E imediatamente eles tiram uma foto nossa, fazem um bonequinho e já fazem uma sacanagem. Isso é um comportamento que com certeza vai dar problema. Montagem, eu também não sei fazer, mas as crianças e os adolescentes sabem. Eles pegam fotos nossas, montam os dois de mão dada e já vai dar um problemão. Sim. Eu já vi isso acontecer. Isso é um crime. Eu estou forjando uma situação. E o pai não pode tratar isso com naturalidade. Meu filho está brincando. Peraí, está brincando não. Se ele tivesse 18 anos, ele poderia responder por falsidade. Então não é natural. Aí que eu digo a importância de controlar, portanto, histórico. As plataformas, algumas são específicas para o cometimento, não para o cometimento de crime, por mais que tenha vigilância sobre as plataformas, mas são ambientes, melhor dizendo, propícios à prática de crime, principalmente aí atos de pedofilia, infelizmente, e também os perigos de grupo de WhatsApp. Agora, partindo desse princípio, né, a gente sabe que há 5, 10 anos atrás, não muito longe, digamos assim, eu não sei com exatidão, mas era mais complicado a gente comprovar um crime pela internet. Hoje em dia, tanto o senhor como a questão do cyber tem justamente essas plataformas para auxiliar nesse sentido. Então, a pessoa que se sente já ameaçada ou que passou por uma violência tem caminho. Eu queria que vocês explicassem um pouco mais sobre essa questão, porque às vezes é uma pessoa instruída, mas às vezes a dona Maria lá que não entende nada do assunto. Como é que eu vou comprovar que eu estou recebendo ameaça por internet, que meu filho está sendo ameaçado, né? É importante que se faça, se tratando, por exemplo, de WhatsApp, print, fotografe tudo que der, eu sou da época da fotografia ainda, né? Mas print, tire prints de tudo, marque o histórico, procure fazer prova daquilo. De que forma? Printar, tirar uma foto, verificar o caminho, porque às vezes as páginas são tiradas do ar, tudo na internet, ou quase tudo, né, Bruno, que é um especialista, ele deixa rastro. Então esses vestígios digitais são importantíssimos para a gente fazer a apuração do crime, porque até pouco tempo nós não trabalhávamos com provas digitais, e hoje o grande norte nas investigações policiais do GAECO é o que? Trabalhar com a cadeia de custódia, então nós precisamos aprofundar a prova e a prova digital. Então tudo que conseguir o pai, ou a própria criança mostrar para o pai já grava aquilo, separa, deixa, faz um print, guarda numa galeria para poder depois levar para a polícia ou ao Ministério Público. Nós não temos qualquer vaidade em dividir investigações, às vezes se trabalha de forma conjunta, muitas vezes de forma conjunta com a Polícia Civil, quem chegar mais rápido. Recentemente ainda conseguimos passar dados para a Polícia Civil, evitar um ataque. Nós temos como uma política institucional nossa não divulgar que se trata de ataque, mas várias vezes são operações que evitam sim. Tá? Mas me parece que tudo aquilo que puder guardar para ser utilizado no momento posterior, porque só a indicação da página, às vezes ela some. Ainda que se consiga resgatar, isso leva algum tempo. Mas é importante a gente dizer que na maior parte das vezes, as plataformas têm sido parceiras na elucidação dos crimes. Então elas têm como nos fornecer qual é o IP, qual é o endereço, né? Quem é a pessoa que estava por trás daquilo, e aí a polícia consegue sim fazer um trabalho de investigação e depois levar para a responsabilização dessas pessoas. Para o pai que ainda tem dúvidas, isso é um exagero, aqui não vai acontecer, porque isso também acontece, ainda tem pais que... Trouxemos números, como é que estão as ações aí no estado, como é que está o GAECO com relação também aos crimes de internet?
Eu sei que vocês separaram algumas coisas aqui pra gente, eu acho importante a gente mostrar. Nós temos inúmeras operações de abril de 2023 a 2025, nós temos só de operações, 50 operações que redundaram em 19 pessoas internadas, então entre 12 e 18 anos, nem adultos são. Tivemos 3 prisões em flagrantes e 70 ordens judiciais, várias delas com participação da Polícia Civil, de outros estados inclusive, de outros ministérios públicos da Bahia, de Piauí, do Pará, do Ministério da Justiça, é um grande parceiro nosso no repasse de informações, porque aqui, Amanda, me parece que o grande nó da questão para desvendar isso é a rapidez. Quando a gente trabalha com internet e crimes digitais, tudo é muito rápido, é muito dinâmico. Então, o tempo que passa é a realidade que foge. Por isso que o primeiro a tomar conhecimento disso, ele deve instaurar o procedimento e já ir atrás e começar. Aí depois tem uma coisa com a Polícia Civil, a gente troca a ideia com a Polícia Civil. Tem com a Polícia Federal, a gente troca com a Polícia Federal. A Polícia Militar tem alguma coisa, a gente troca uma ideia com eles. Então, é muito dinâmico. E essa agilidade hoje, em se tratando de delitos digitais, ainda que deixem vestígios, faz com que a gente precisa ser mais rápido nas apurações. Mas existem pelo menos 50 operações deflagradas só pelo CyberGaeco, a Polícia Civil deve ter diversos outros números, que versam sobre esse tipo de situação. Não só ataque à escola, mas pedofilia, muito caso mesmo, lamentavelmente, envolvendo pedofilia. E os pais, às vezes, não se tocam disso. Casos de automutilação, a criança ela é instigada naquilo ali. Então, por isso, a importância de monitorar, ou não monitorar no sentido de vigiar tudo, mas ele saber o que está se passando com o seu filho. Conversar, acho que é a premissa básica, né? Eu converso muito com o Gael, que tem 5 anos. Ele é autista e ele traz muitas das informações muito na hora dele, né? Então tem que estar sempre atento a qualquer conversa solta para trazer de informação. Recentemente a gente teve um caso de pedofilia com um professor que já estava há muito tempo numa creche aqui de Florianópolis, né? Então, quer dizer, já estava há muito tempo e agora foi pego. Então, são coisas que precisa ter essa conversa mesmo, né? Números com relação à cyberinteligência. Vamos lá. Diferente do GAECO, né, e do CyberGaeco, na inteligência a gente não somos nós, policiais de inteligência, que vamos lá fazer a operação, né? Nós levantamos a informação, passamos para a delegacia, vamos fazer assim um assessoramento, né, para aquela unidade policial. Isso, é um braço, exato. Né? Só em Santa Catarina, né, de 2023, quando foi criado o cyber lá na inteligência, até hoje foram 96 casos, né, só de ataques em escolas, né, que a gente atuou. Então, no estado de Santa Catarina, e aí são diversos casos, né, seja denúncias que recebemos, seja boletim de ocorrência que a gente trabalhou, né, que teve algum tipo de ameaça, seja a busca proativa que a gente faz, né, em redes sociais para identificar perfis fazendo ameaça. Então, no total, né, desde 2023 foram 96 casos que a gente atuou aqui. Tá? Em 2025, 33 casos, né, o número diminuiu um pouco em relação a 2024, que foram 53 casos que a gente atuou, né, mas a gente é um trabalho que a gente não pode descansar, né, a gente está o tempo todo, né, em cima ali, olhando e monitorando, porque quando a gente, né, quando dá aquela vacilada, não vou dizer que a gente consegue evitar 100% dos casos, né, porque, como eu disse, a internet é um mundo muito amplo, né, a gente não consegue ter braço em todo local, mas a gente trabalha para evitar o máximo possível, né, e evitar que ocorra. Né. Hoje nós temos em 3 casos, né, de ataques em escola de Santa Catarina, que é o caso de Saudades, o caso de Blumenau e um caso que teve na cidade da Palhoça no passado, né, que não teve nenhuma vítima fatal, mas foi um caso, né, que a gente classifica dentro dessa temática, né, de ataque em escola, né, e a gente quer evitar que ocorra um outro caso, né, ou se escapar das nossas mãos, que eu digo, a gente não tem como prever e estar atuando em todo local ao mesmo tempo, pelo menos mitigar, né, que não tenha nenhuma vítima fatal. Tá? E aí, de maneira geral, né, a gente já teve 152 casos trabalhados no Brasil todo, como eu falei, 186, né, no Brasil todo, desde 2023, né, como eu falei, né, a internet não tem fronteira, a gente acaba, né, acaba atuando em perfis, principalmente perfis de redes sociais, fazendo ameaça de outros estados, e a gente pega aquilo ali e comunica para o estado, né? E aí aquele estado vai tomar a devida ação imediata ali para evitar uma futura violência. Tá certo. Amanda, por favor. Eu acho bastante interessante trabalhar a questão pelas escolas, principalmente os educadores, sinais de alerta. Aquela criança que está sempre isolada, aquela criança que mostra um comportamento agressivo, isso é importante. E aí, evidentemente, se trabalhar com protocolos e treinamentos específicos aos pais e também aos professores para que isso seja percebido logo e já se tome uma medida. Não dá para deixar acontecer. Então eu bato bastante nessa tecla da prevenção, trabalhar com um plano de contingência em relação a isso. E depois
depois de acontecido, evidentemente, fazer a apuração. Mas o que a gente quer, o grande desejo nosso, eu acho que de todos, é fazer no sentido de que, trabalhar no sentido de que não aconteça esse tipo de ataque. É extremamente negativo para nós, profissionais da área, assim como professores, para o Estado, para todo mundo, enfim. Por isso, trabalhar com plano de contingência, trabalhar com um específico de professores sendo treinados para reconhecer isso e capacitar a equipe. Precisa se investir em capacitação da equipe. Reconhecer essa criança que está sempre isolada no cantinho, qual é o problema? É um problema em casa? Ela tem alguma coisa que precisa de uma atenção especial? Entendeu? Nesse sentido, eu vejo como importante a gente trabalhar e levar isso para o conhecimento das pessoas. E capacitar em todos os sentidos, né? Eu vi um depoimento da Polícia Civil, inclusive, nesse evento que eu estive, em que ela falou sobre o cuidado, inclusive, até de agir com essa criança, né? Do profissional falar com a criança, porque se é um caso de pedofilia, ele não vai sair se abrindo falando sobre a questão, né? Se é um caso de questões de internet, ele não vai querer que a mãe proíba ele de usar a internet. Então, ele vai pensar duas vezes ao invés de contar tudo, né? Então, eu concordo com o senhor sobre a questão da capacitação e acredito que o Estado, junto com vocês, esteja ouvindo essas diretrizes para que seja colocada em prática essa questão de capacitar os professores e, claro, passar para os pais a importância dessa conversa pontual, seja na hora do banho, né? Porque a criança, ela tem um momentinho dela de poder falar, principalmente os pequenos, né? Meu filho conversa muito comigo quando está tomando banho, às vezes eu faço questão de tomar banho com ele porque eu estou vendo que ele está falando mais. Então, de repente, na hora da TV, na hora da janta, enfim. Eu acho que família, escola, junto com vocês como braços fortes nesse sentido de captação e também agindo rápido, é o que vai fazer com que esses dados diminuam, de acordo? Sim, com certeza. Temos assunto aí, né? Sim, tem um assunto para vários podcasts. Essa capacitação é muito interessante, né? Se a gente olhar o históricos de ocorrências de ataques que já aconteceram não só no Brasil como no mundo, a gente percebe que antes dos ataques, os autores eles deram sinais, né? Eles deram diversos sinais, seja numa rede social, né, os mais recentes, né, mas vamos pegar o ataque lá de 1999, de Columbine, que até hoje, né, lá nos Estados Unidos, ele é dito um marco histórico mundial e até hoje ele é, como se diz, referência para muitos autores de ataques, né, ou muitos, né, pessoas que querem cometer ataques, pegam esse ataque como referência, né, que foi um dos maiores do mundo, né, e é o que mais assim ganhou proporção. Antes do ataque, por exemplo, um deles chegou a escrever uma redação na escola, né, descrevendo como que ele queria fazer aquele ataque. Né, a professora teve acesso àquela redação, mas claro, né, ela chamou ele para conversar, chamou a família, mas claro que não imaginavam, né, que de fato ele colocaria aquilo em prática, que teria, né, toda a repercussão violenta que teve, né, em questão de uso de armas e todo o ataque, né, que ele fez na escola. Tá? Então é muito importante mesmo, né, os professores conseguirem detectar esses sinais, né, e terem meios de comunicar, né, comunicar a polícia, comunicar o CyberGaeco, né, comunicar a própria direção da escola, para que seja comunicada a secretaria, para que seja tomada ali alguma atitude preventiva, né, para evitar que algo pior aconteça. Só mesmo com essa rede é que a gente vai conseguir auxiliar e vocês agirem rápido na atuação em caso de registro de alguma ocorrência, sim, com né? certeza. Senhores, muito obrigada pela participação de vocês. Eu até anotei uma frase que eu achei indispensável, que vou finalizar agora com ela. O podcast Alesc Plural é um conteúdo multiplataforma, gente, idealizado pelos veículos de comunicação da Assembleia Legislativa. A produção é de Carol Polidoro, com trabalhos técnicos de Vitor Hugo e Ronaldo Geller. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @AssembleiaSC, @AssembleiaSC. A gente fica por aqui, como disse o doutor, o tempo que passa é a realidade que foge. Obrigada pela participação de todos vocês, dos nossos convidados, e até a próxima edição. Tchau, tchau. Obrigado.